Olá, aqui é Humberto França e eu gostaria de informar para vocês que a partir de agora a revista Guia da Ilha terá o seu canal no YouTube, o TV Guia da Ilha. Nesse canal a gente procura mostrar várias entrevistas, entretenimento, entrevistas de conteúdo importantes para o seu negócio e até mesmo acontecimentos no nosso bairro aqui na Ilha do Governador, né? E hoje, para começar essa primeira série de várias entrevistas que nós vamos realizar nesse tempo, eu convidei aqui o Dr. Johnny Quintino, que é especialista em Direito Tributário e Contabilidade Gerencial, né? O Dr. Johnny Quintino vai falar um pouco para a gente sobre como sair da crise financeira que assola o nosso país nesse momento, né? Olá, Dr. Johnny, seja bem-vindo aqui ao nosso programa TV Guia da Ilha. Ok, Humberto, mais uma vez, obrigado. E quero te parabenizar pela iniciativa, né, de desenvolver essa TV com o objetivo de trazer aí uma série de informações para que os empreendedores, para que os empresários possam cada vez mais ter elementos para tomar decisões num ambiente empresarial tão volátil, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. Dr. Johnny, uma primeira pergunta que nós gostaríamos de colocar aqui para o senhor. Hoje em dia nós estamos passando por uma grave crise financeira, né? Nós temos acompanhado aí, principalmente lá no nosso bairro, na Ilha do Governador, várias empresas fechando as portas, né? Demitindo funcionários, e tudo isso é reflexo da crise que está passando o nosso país aí, pela essa política que muitos contestam, né? E é uma realidade. Eu gostaria de saber do senhor como é que as empresas, principalmente de pequeno porte, ela pode fazer para poder contornar ou andar de forma paralela a essa crise, sair dessa crise financeira, ganhar fôlego. Como é que o pequeno empresário teria que agir nesse momento? Ok. Bom, é interessante. Eu acho que antes de falar do que o empreendedor pode fazer para sair da crise, eu acho que é interessante a gente parar para pensar um pouquinho nessa palavra crise, né? Se nós tivermos um olhar um pouco atento, nós vamos perceber duas coisas. Primeiro, que a crise ela é algo permanente na vida do ser humano, né? Nós passamos crises econômicas, nós temos crises de identidade. O Brasil hoje está imergido numa crise de identidade, de moral, de ética, né? E a crise ela faz parte, o mundo ele vive em crise. Então não é nada absurdo, nada antinatural, sobretudo no ambiente empresarial. O problema é que o Brasil ele passou por um bom tempo aí de uma forma saudável do ponto de vista financeiro, e as pessoas esqueceram que a crise ela é cíclica, ela vai e volta, seja no Brasil, seja no mundo. Então o que nós estamos vendo hoje, muitos empresários, muitos empreendedores desesperados, quebrando, nada mais reflete do que a ineficiência desses empresários em fazer o dever de casa, quando deveriam ter feito, né? Então, partindo dessa premissa de que a crise sempre existe, nós estamos passando por uma hoje, e mais lá na frente vamos passar por outras crises também. Eu acho que a grande magia, a grande chave do sucesso empresarial é nós termos a consciência de que a qualquer momento você pode passar por turbulência. E outro aspecto interessante quando a gente fala de crise é que, primeiro, o dinheiro não vai sumir. O dinheiro não some. Ele simplesmente passa de uma mão para outra. Então ele sai da mão daqueles que não se prepararam para a mão daqueles que se prepararam, que fizeram o dever de casa. Então a crise ela tem um papel importante no cenário empresarial, no cenário econômico brasileiro, mundial, porque ela muitas vezes faz com que haja um choque no mercado e todo mundo volte a uma realidade. Como exemplo, eu citaria a questão dos imóveis no Brasil. Em pouco tempo nós vimos uma explosão no valor dos imóveis absurdo. Imóveis cujo valor deveria ter sido sendo negociado a 100 mil, 150 mil, estavam sendo negociados a 500, 700 mil reais. Isso é surreal. É o que? É a voracidade do mercado querendo consumir porque o dinheiro estava fácil. E por outro lado, quem constrói imóveis quer vender. E quanto mais caro eu posso vender, melhor é. Então esse choque faz com que as coisas comecem a entrar dentro de uma realidade. Então o empresário brasileiro, primeiro, para a gente passar pela crise, a primeira coisa que tem que acontecer é fazer o dever de casa. E o que é fazer o dever de casa, né? O que é? É fazer algo que não é natural para o brasileiro. O brasileiro ele tem uma característica de não se preocupar com o amanhã. Ele não se preocupa com planejamento. Haja vista que o brasileiro é um dos povos no mundo que menos consome seguro. Então o seguro ele é um referencial de quem se preocupa com o amanhã.
Ainda que o Brasil, hoje melhorou bastante o consumo de seguros no Brasil, mas ainda é muito aquém de uma média mundial. Um outro aspecto, nós somos um dos povos que menos faz poupança de longo prazo. O brasileiro ele faz poupança de curto prazo para satisfazer desejos momentâneos, mas ele não se preocupa com a vida dele daqui a 30, 40, 50, 60 anos. Então isso é uma forma de fazer o dever de casa. O brasileiro não faz isso. E natural, nós vivemos num ambiente social que nos ensinou a agir assim. Então é claro que eu vou trazer para o meu ambiente empresarial o meu hábito. Então se eu não tenho o hábito de planejar a minha vida pessoal, eu não vou planejar a minha vida empresarial. Então eu não me preocupo com amanhã, eu não me preocupo com as bases financeiras da empresa, porque eu estou sempre muito otimista. Um dos grandes defeitos do brasileiro é o excesso de otimista. Tudo para ele vai ficar bom, tudo vai dar certo, eu nunca vou ter problema. O ser humano é resistente a reconhecer problemas na sua vida, né? A gente não fala de morte, a gente não quer falar de doença, a gente não quer falar de problemas, a gente quer falar de coisas boas. Mas nós temos muito mais problemas para resolver todos os dias do que coisas boas acontecendo na mesma proporção. Não acontece, né? Então, o que o empresário brasileiro... aí eu queria dividir em dois blocos, né? Aqueles empresários que fazem o dever de casa, justamente se preparando para esses momentos de crise, e daqueles empresários que não fazem nada. E o que acontece com eles no momento de crise? Então, são dois grandes blocos de profissionais e que dos que fazem o dever de casa são muito menores, né? Muito menos empresários brasileiros que se preocupam com isso. E quando estão em crise, eles colhem frutos. Tem até uma frase, né, que a gente estava comentando ainda há pouco, tem uma frase que diz que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então é isso que acontece com a crise. Alguns vão chorar. Que nem a outra, né? Enquanto chove, outros vendem guarda-chuva também, né? Isso aí. Então esse é um retrato dos momentos, dos cenários de crise. Então a crise ela não é ruim para todo mundo. Ela é ruim para quem não se preparou. Porque quando você tem um olhar de se preparar para esses momentos ruins, e aí eu faço um corte aqui, quando eu estimulo, sobretudo os meus clientes, empresários, a se prepararem para os momentos difíceis, não é simplesmente aguardando que esse momento venha, porque senão parece que a gente está criando na lei da atração, querendo que o problema venha para a gente. Mas não, muito pelo contrário. Eu quero me preparar para a crise porque eu sei que ela vai vir e quando ela vier, ela vai ser boa para mim, porque eu vou extrair benefícios para mim. De que forma eu extraio benefícios? Então vou dar o meu exemplo. Né? Há uns anos atrás, quando o ambiente jurídico ficou muito ruim, nós tivemos uma greve bancária que durou muitos meses e logo em seguida veio uma greve do próprio judiciário. Então muitos advogados naquela época quebraram literalmente, porque não tinham preparações. Eu fiz o dever de casa. Eu tinha a minha reserva financeira para me segurar em pelo menos, naquela época, acho que uns 6 ou 8 meses. Mesmo se não tivesse cliente ou nenhum cliente pagasse o seu serviço, você ia conseguir manter o seu escritório... Manteria o meu negócio de pé. Então, naquele momento, vários colegas de profissão, quebrando, endividado, falou, Johnny, eu não tenho mais o que fazer, eu estou quebrado, estou cheio de dívida. E ele tinha uma carteira de cliente boa, processos bons no judiciário. E eu lembro que na época nós tivemos a oportunidade de comprar essa carteira de cliente, esses processos, por algo em torno de 30% do que valia. Então, ou seja, em pouco tempo eu tive um ganho de 70% em cima daquela compra. O que mostra o quê? Quando você está preparado, você colhe oportunidade. Por quê? Como eu falei, o dinheiro não vai sumir, ele vai mudar de mão. Então, aquele cliente que normalmente era atendido por aquela empresa que afundou porque não se preparou, ele vai procurar uma outra empresa para satisfazer a sua necessidade. E quando você se prepara, todo esse mercado que fica órfão, ele migra para você. Então essa é a grande vantagem de você ter o olhar sempre para a crise, se preocupando com esse momento, que é um momento de competitividade onde você pode criar uma alavancagem para o teu negócio maravilhoso. Porque no momento em que a economia está boa, está todo mundo brigando, quase que em pé de igualdade ali. Está entrando dinheiro para todos os lados. Mas na crise é o grande divisor de água. Ali ficam os bons. E ser bom num ambiente de crise econômica não é a empresa mais forte. Tanto é que nós temos visto os meios de comunicação divulgarem grandes empresas quebrando. E a gente tem a falsa impressão de que a empresa grande ela é bem estruturada. Não é. Porque no final das contas, tudo é emocional. Então, se eu tenho um gestor, se eu tenho o líder da empresa, os donos da empresa, que não tem o hábito de ser planejador na sua vida pessoal, ele não vai ser no seu negócio. E aí, por isso que você vê grandes empresas quebrando. Claro que tem outros fatores,
né, que não é só simplesmente a má gestão, outros fatores podem interferir no teu negócio e você quebrar, ainda que você tenha uma boa gestão, mas em via de regra, o gestor, o sócio administrador, ele reflete na sua empresa aquilo que ele é. Então, normalmente a empresa que vai ruim é porque o gestor é ruim, porque ele não sabe lidar de forma competente com o seu negócio. O que normalmente o empresário ele faz para tentar driblar essa crise, passar por ela sem menores traumas? E o que é em vão? Corte. Quando você fala em crise, você precisa enxugar a receita. Muitas vezes... Eu quero justamente a próxima pergunta, porque assim, o senhor falou que não foi feito o dever de casa, né? Mas nesse momento que está em crise, como é que aquele que não fez dever de casa, ele vai conseguir sair da crise? E tem outra, porque assim, todo mundo sabe que tem que cortar custo, né? Fazer corte de gasto. Mas às vezes pode ser um erro de estratégia também, né? Dependendo da forma que ele faça, né? Com certeza, com toda certeza. Existem 3 erros básicos que o empreendedor ele comete no momento em que ele se vê em meio a uma crise. Logicamente, isso quando ele não faz o dever de casa. E depois eu vou falar um pouquinho do que é esse dever de casa efetivamente que ele tem que fazer. Mas 3 erros básicos ele comete. Classicamente, em qualquer sistema empresarial, quando você passa pela necessidade de ter que reduzir gastos, o primeiro olhar do gestor vai para a folha de pagamento. Sempre assim, isso é clássico. Só que tem um problema. E você tem que ter um cuidado muito grande. Você tem que fazer, antes de você pensar em cortar a folha de pagamento, você tem que avaliar até que ponto o teu diferencial competitivo no mercado repousa na tua equipe. Porque se você não tiver esse cuidado prévio, o que você vai fazer? Você vai reduzir a folha de pagamento. Num primeiro momento, você vai ter uma melhora na tua receita, ou pelo menos no teu quadro financeiro. Mas no momento seguinte, como a tua equipe era responsável pela tua competitividade, você perde. E o que vai acontecer? Aquele empresário que estiver preparado, porque o teu empregado, quando for demitido, ele vai procurar trabalhar numa outra empresa. E ele vai jogar o currículo dele nas habilidades que era o que ele exercitava na tua empresa. E a qualidade do seu atendimento, a tendência é cair, né? Vai cair. E vai cair, você dá margem, muitas vezes, para o teu concorrente pegar aquele teu colaborador interno que está preparado, está capacitado para desenvolver aquela atividade e que você jogou fora. Então, o primeiro ponto é esse. Você tem que avaliar até que ponto a tua folha a tua carteira interna, o teu colaborador interno, ele é importante para a tua estratégia. Depois que você faz essa análise com cuidado, aí você pode, evidentemente, reduzir até um certo número. Porque se você reduz muito, você prejudica o funcionamento da tua estrutura e vai piorar a situação. Bom, feito isso, você vai ter uma equipe ali dentro. Um grande erro também que os gestores cometem em tempos de crise é abrir mão do planejamento estratégico motivacional da sua equipe interna, o treinamento. Por quê? Eu preciso enxugar receita, eu preciso enxugar despesa. Então eu vou, na minha empresa eu tenho lá uma equipe que dá treinamento motivacional, de capacitação e tudo mais. Eu vou cortar, porque eu estou numa dificuldade. Só que você esquece de alguns aspectos. O primeiro deles, se o teu colaborador interno perceber que a empresa está com problemas financeiros, você acha que quantos dos teus colaboradores vão ficar esperando ser demitido para jogar no mercado o currículo deles? Então você não pode passar insegurança do teu negócio para o teu colaborador interno. Não mentir, a questão não é mentir para ele, mas você tem que de alguma forma motivá-lo em que a cúpula está trabalhando, a diretoria da empresa está trabalhando para reverter aquele cenário, ele é momentâneo, e ainda que estejamos em uma crise, ela não é forte o suficiente para derrubar a empresa. Então vale a pena acreditar na empresa. Então nesse momento, você ter um trabalho de treinamento interno da tua equipe é estratégico, é vital, é de suma importância. E é uma falha que os empreendedores cometem. Eles cortam também o trabalho motivacional. E o terceiro, que eu também reputo importante, que é uma falha que os empreendedores cometem em épocas de crise, é eliminar o trabalho que é feito de marketing e publicidade. Bom, se nós estamos num ambiente de crise, onde empresas estão fechando a porta, o número de clientes consumindo diminuiu, eu preciso aumentar a minha receita, aumentar o meu cabedal de clientes, não é natural a minha ação de cortar o marketing e cortar a publicidade. Senão você acaba se escondendo mais ainda, né? Perfeito. Nesse momento, você precisa ter maior visibilidade por 2 motivos. Primeiro, por uma questão de necessidade. Você precisa aparecer mais
para que o teu público-alvo te veja, e aí ele começa a fazer algumas avaliações. Bom, a empresa X, ela está com um trabalho ainda de marketing, publicidade, está aparecendo, então ela está boa, ela está forte. Você gera uma credibilidade quando você mantém um trabalho de marketing, sobretudo em meios de crise. Então é estratégico. Né? Porque se eu vejo que uma empresa fazia uma certa publicidade, cortou no momento de crise, eu como consumidor já percebo que essa empresa não está indo bem. E ela pode não acabar prestando o serviço que você gostaria, né? Fecha um contrato, você paga e não recebe, Exatamente. né? Então isso para o consumidor um pouco mais atento já é um motivo para te afastar dele. E o segundo aspecto também estratégico de você manter a publicidade, você manter a estratégia de marketing e os canais de publicidade funcionando, é que vai criar um vácuo no mercado. Porque a tua empresa não atende todo o teu público potencial, porque ele está vaporizado com outros concorrentes. Muitos dos teus concorrentes naquele momento eles vão quebrar. E como eu falei, esses consumidores vão ficar órfãos e eles vão ter a necessidade de consumir produtos e serviços. E quem vai estar ali para absorver essa demanda? Quem estiver aparecendo. Então são 3 erros que, a princípio, claro, tem muito mais, tem outras coisas mais que devem ter atenção, mas no elenco das prioridades máximas, eu reputo essas 3. É a folha de pagamento, que tem que ter cuidado na hora de corte, é manter o trabalho motivacional em cima da equipe e, em hipótese alguma, cortar o trabalho de marketing e a publicidade, porque ela vai te dar visibilidade, ela vai te dar credibilidade. Já foi-se o tempo em que você montava um negócio, sentava atrás da cadeira e esperava o teu cliente ir lá bater na porta e ele ia. Hoje não acontece mais isso. Se você não for atrás, ele não vai aparecer. Até porque hoje a concorrência é monstruosamente maior do que era antigamente, né? Antigamente você tinha o senhorzinho que montava um armazém lá no vilarejo dele e ali que todo mundo ia comprar o arroz a granel, o feijãozinho a granel. Hoje não, hoje tem um do lado do outro, é um querendo engolir o outro. Se você não estiver aparecendo, né, mostrando que você está ali para poder prestar aquele serviço, você vai ficar para trás. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Tem que desenvolver ações de marketing para conseguir um melhor posicionamento no mercado. Tudo que você ouviu nessa entrevista fez sentido para você? Faz sentido para o seu negócio? Então não deixe de se inscrever no nosso canal TV Guia da Ilha e também compartilhar com seus amigos, porque todos eles vão estar sendo notificados toda vez que nós postarmos um vídeo, uma novidade. Então eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Um abraço.